Na segunda, nós mostramos aqui a foto do Douglas Conceição, de 40 anos. Ele era solteiro, morava com a mãe de 75 anos, gente, e com um irmão deficiente. Ele tomava conta de um quiosque da família. Ele estava desaparecido. As informações iniciais eram que ele havia saído para encontrar uma garota. Foi essa a informação. Era um rapaz que ainda pedia bênção à mãe, bênção ao pai, bênção à avó. Não é? Cuidava da sua família. Ontem, a polícia prendeu o Washington Nunes Santos, acusado de esquartejar e ocultar um corpo em Matagais, da nossa cidade. A vítima, infelizmente, era o Douglas. Você vai acompanhar agora a matéria do Douglas Magalhães. Na tela. Acabou o mistério sobre o desaparecimento de Douglas Conceição de Araújo, 40 anos de idade. Douglas morava aqui na casa 24 da Rua 1, conjunto João Alves Filho. No último sábado à tarde ele saiu, marcou um encontro pelo WhatsApp e esteve em casa antes de ir para o encontro. Em casa, ele entrou rapidamente, deixou o celular, saiu, nem a porta fechou, fechou apenas o portão e saiu na sua motocicleta para um encontro no loteamento Bahamas, na casa de uma mulher que ele não conhecia, conheceu pelas redes sociais. Depois disso, a família não soube mais o paradeiro de Douglas Conceição Araújo, 40 anos de idade. Os familiares começaram a procurar pelas redes sociais. A mãe, inclusive, gravou um vídeo emocionante. Eu tô com tanta dor no meu peito porque eu não tenho notícia dele. Ai, Douglas, pelo amor de Deus, você volta, Douglas. Eu não aguento, meu filho, eu não aguento. O telefone que Douglas deixou em casa antes do encontro foi de suma importância na investigação policial. A polícia encontrou a conversa de Douglas com essa suposta mulher. Só que a parte da conversa da mulher já havia sido apagada. Mas tinha a conversa de Douglas, aí ficou muito fácil para a polícia. Um agente policial ligou para esta mulher e também marcou um encontro lá no loteamento Bahamas, no Santos Dumont. E neste encontro não era mulher, era um homem conhecido como Washington, que recebeu voz de prisão no local, foi levado para o COP e lá ele disse que realmente tinha matado e esquartejado o corpo de Douglas Conceição, 40 anos de idade. Esta foi a casa onde o Washington matou Douglas, aqui, no loteamento Bahamas, no bairro Santos Dumont. Ele morava nesta casa há cerca de 2 meses, conforme informações passadas pelo proprietário da casa. Dentro da casa, muita desarrumação, a polícia esteve aqui, algumas marcas de sangue. Nós vamos conversar com o proprietário da casa, que foi alugada pelo Washington há cerca de 2 meses. Johnny, como era esse seu inquilino? Rapaz, ele era um cara tranquilo, nunca assim incomodou ninguém, nem a mim, nem meus vizinhos. Chegou à base aqui uns 2 meses, a 3 meses mais ou menos. Pagava certinho? Direito, ele chegava, depositava dinheiro na minha conta, me dava um recibo certinho, nunca foi de confusão com ninguém. Eu vi a moto aí, mas não suspeitei de nada não. Nesse endereço, para onde Douglas Conceição, 40 anos de idade, foi atraído. Ele veio em busca de uma mulher, encontrou um esquartejador, um assassino frio e calculista. Douglas foi morto dentro desta casa. E aqui mesmo ele foi cortado em 2, colocado em 2 malas e levadas para um local não muito distante daqui. Vamos lá. Foi aqui nesta região do centro administrativo de Sergipe que o corpo de Douglas foi jogado em 2 malas. A polícia só encontrou o local porque o criminoso veio até aqui mostrar onde ele tinha jogado o corpo. Ele seccionou o corpo da vítima em 2 partes, né? Dividiu ao meio. E a parte superior do corpo foi localizada ontem à noite ainda pelas equipes do COP. E a parte inferior do corpo, devido ao horário, a região, como você pode ver aqui, de mata fechada, infelizmente ontem à noite não foi possível fazer a localização da parte inferior do corpo, mas agora cedo as equipes do COP se dirigiram para cá, com apoio do Corpo de Bombeiros, foi acionado. Nós logramos êxito em localizar a parte inferior do corpo
Doutor, ele já disse para o senhor por que ele matou, por que ele agiu dessa forma? Bom, nós trabalhamos com algumas hipóteses, né? O caso está aparentemente solucionado, mas existem algumas vertentes que vão ser trabalhadas no caderno investigativo, no inquérito policial. Uma delas, a versão por ele trazida, a de que foi acionado para um programa sexual. Houve uma discussão entre ambos e nessa discussão o indivíduo acabou caindo sobre uma faca que tinha pego para atingi-lo. Nisso que ele caiu, já seccionou o corpo ao meio com essa queda, né? Essa versão não é tão crível, mas a gente vai trabalhar. E existe uma outra versão em que ele praticou uma feitiçaria, né, com o corpo. Estamos aqui em uma região que é comumente utilizada para esses trabalhos, né, mas esse trabalho especificamente dele, nós tivemos a informação não orgânica de que ele ofereceu, possivelmente ofereceu o corpo da vítima, o sangue da vítima a alguma entidade que ele cultua, né, no que a gente chama de feitiçaria, né, que está totalmente dissonante às religiões de matriz africana, que são respeitadas e aceitas, comumente divulgadas aqui no Brasil. Lavramos o flagrante dele pelo crime de ocultação de cadáver. No despacho, justificamos a ausência do arbitramento de fiança, oportunidade em que também representamos pela decretação da prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, que é esse que está sendo investigado. Lembrando que a vítima, Douglas, tinha 40 anos de idade, cuidava da mãe de 75 anos de idade, era cuidador de um irmão especial e tomava conta de um trailer em frente à sua residência. Um homem trabalhador, sem passagem pelo mundo do crime, que foi morto de forma tão cruel. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio. Uma tragédia, comandante Yunes, você, amigo telespectador. Nós temos várias linhas de investigações, neste momento várias, mas nós temos que abordar dois aspectos aí diante dessa tragédia. Primeiro, o grande risco e o perigo que é a rede mundial de computadores hoje, a facilidade dessa tecnologia que nós temos em nossas mãos, que é o celular. Este é o primeiro ponto que nós vamos abordar no comentário do Coronel Yunes. E o segundo é a questão que nós falamos diariamente aqui. O matador, o assassino, já tinha mandado de prisão em aberto. Comandante Yunes. Exatamente, Cláudio. O que me chamou muito a atenção é esse questionamento. Primeiro, toda a sociedade precisa ter uma preocupação muito grande. As redes sociais, infelizmente, elas trouxeram um grande desenvolvimento para toda a sociedade, mas com isso também trouxe o crime e trouxe consigo o criminoso. Precisa ter um máximo de cautela, não só para essa questão de encontros, mas de venda de materiais, de compra de produtos. É o grande problema que as redes sociais hoje não conseguem dar a garantia. Então as pessoas têm que ter uma preocupação muito grande. No segundo momento, o que Cláudio relatou, um indivíduo como esse já havia um mandado de prisão em aberto e por diversas vezes nós já falamos a necessidade que se tem de se cumprir mandados de prisão em aberto, porque neste momento, o que no início do mandado de prisão que eles têm em aberto, não seria por homicídio, mas era por um crime, pela prática de um crime, e aqueles que são criminosos precisam ser retirados de circulação. Não podemos ter a dinâmica de que, coitadinho daquele que permaneceu, realizou o crime, que é um crime de pequeno potencial ofensivo, mas precisa ser punido. Independente do tipo de punição ou do encarceramento ou respondendo em juízo, precisa, ao final de qualquer processo, o indivíduo que esteja à margem da lei ser punido. E uma das punições é a decretação da prisão. Então, para o Douglas, hoje não adiantaria mais o cumprimento dessa prisão dele que anteriormente existia. Perdeu-se a vida. E o que dizer para uma família como essa, que depende exclusivamente desse jovem, que a vida inteira trabalhou, cumpriu as suas obrigações. E agora, nós, o Estado, nada pode fazer e nada vão fazer. Na realidade, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns dias, essa família vai cair no esquecimento. E como irão suprir as suas necessidades? Ou seja, perdeu-se, além da vida de um jovem, perdeu-se também a questão de gestão da família, da sobrevivência dessa mãe, da avó,
daqueles que dependiam dele para a sobrevivência. É algo muito mais grave do que nós possamos imaginar. Nós não estamos falando simplesmente de um crime de homicídio bárbaro, doloso, que daqui a alguns anos esse indivíduo vai estar na rua vivendo em liberdade, porque assim é a nossa sociedade. E a gente sempre procura pela justiça. Mas qual é a justiça verdadeira? Fica o questionamento para toda a sociedade. E para essa família, que assistência ela vai ter? Como eles irão sobreviver numa situação como essa, Cláudio? Então, são perguntas que ficam para a sociedade e vão ser esquecidas e vão cair no esquecimento, porque nós, geralmente, esquecemos daqueles que precisam do apoio do Estado, precisam do apoio da sociedade. Isso é muito lamentável.